aí galera, sejam bem-vindos ao podcast Pode Ser Mais Um. Aqui são dois, quer dizer, são três, e você pode ser mais um. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre narrativas. Se é um problema ou se é uma solução. Eu sou o Karl Heinz. Eu sou o Douglas Souza. E vem com a gente nessa viagem que hoje o negócio tá top. Hoje vai ser bom. Narrativas, Douglas. Caraca, mano. Quando fala em narrativas, vem um monte de coisa na cabeça da pessoa, né? Narrativas. O que eles estão falando? É roteiro de filme? São uma história qualquer? Exato. O que é a narrativa em si? Eu acho que é legal a gente citar questões de roteiros de filmes que tem narrativas interessantes. Sim. Porque uma narrativa, ela muda totalmente a história do que vai ser passado ali. Sim, sim. Existem grandes narrativas, né? Existem grandes roteiros aí que foram escritos e também existem grandes narrativas reais, histórias reais. Sim, e narrativa nada mais é do que alguém contando uma história, não é? Sim. E o engraçado é que uma história pode ser contada de diversas formas, mas é a mesma história. É a velha história do ceguinho no elefante, né? Conhece? Não. Ó, então vou contar pra vocês. Essa é passada, mas beleza. É exemplo, novas gerações, tem gente que não conhece. É antigo, é uma narrativa antiga. Diz que existiam 5 cegos. Sim. E eles queriam saber como era o elefante. Entendi. E aí eles resolveram então pegar esses 5 cegos para conhecer o elefante. E cada um se posicionou ali aonde queria para poder conhecer o elefante. Então a experiência de um dos cegos falou: o elefante ele parece um tronco de uma árvore, porque olha só, eu tô segurando nele aqui, abraço com a minha mão, mas é bem difícil, mas ele é redondo. Porque ele estava abraçando as pernas do elefante, né? O outro, que tronco de árvore, que esse negócio é fino demais, parece mais uma cobra ou uma mangueira. Eu tô abraçando aqui com minha mão, ele tava pegando na tromba. Sim. E o outro, não, gente, vocês estão tudo errado. O elefante, ele voa. O Dumbo voava, né? Só o Dumbo. Porque, olha só, isso aqui é a asa dele, eu tô sentindo, que era a orelha. Sim. E o outro diz, não, gente, o elefante não é nada disso. O elefante é uma parede intransponível. Porque ele tava segurando ali no corpo todo do elefante e não conseguia passar dali. Todo mundo tava vendo o elefante. Sim. Mas a narrativa de cada um era outra. Dependendo da experiência que eles tiveram. Exatamente. E esse que é o engraçado, que é o interessante, não é? Quando se fala de narrativas. Narrativa, ela varia muito do seu ponto de vista. Ou nesse caso, né? Como eles eram 5 cegos, daquilo que você consegue perceber, entende? Daquilo que tu sente. E tem a ver também com aonde o narrador tá querendo te levar. Sim. Porque às vezes a intenção dele é te enganar. Sim. E eu não posso deixar de citar aqui o exemplo do Naruto. Gente, me desculpa, mas quem já assistiu a cultura Naruto, pop fala mais alto. A cultura pop fala altíssimo aqui. Mas quem já assistiu Naruto, você fica o tempo todo com raiva de um personagem que é o Itachi. Mas a narrativa, ela te leva a isso. Você olha, a intenção raiva. Do roteirista foi mesmo esse Itachi essa. É do mal mesmo. Ele é do mal, ele só arruma confusão. Quando de repente você descobre o que ele fez, você fala, caraca, o Itachi é fera. Ele é bom. No final das contas, tu fala, caraca, ele nem é tão mal assim. Você até releva que ele matou todo o clã dele. Nunca critiquei, entendeu? É bem isso. Eu tô falando, nossa, então, cara. existe essa ideia, né? De às vezes, onde eu tô querendo te levar na narrativa. E eu acho que isso também, cara, faz a gente pensar sobre os nossos preconceitos com relação a alguém ou a alguma coisa. Depende da forma como nós experimentamos. Depende da forma como alguém falou sobre essa coisa ou sobre essa pessoa pra você. Percebe? Porque se você não conhece a pessoa pessoalmente, não é? Você vai criar uma imagem na sua cabeça segundo aquilo que chegou até você. E talvez aquilo que chegou até você não é de fato a realidade, mas foi a forma como a pessoa te contou, a narrativa que ela usou. E muitas vezes essas narrativas, elas acontecem na nossa realidade. Você vê o exemplo do Johnny Depp. Sim, Johnny Depp, o caso muito famoso do julgamento agora. Todo mundo tava esculachando ele, cancelaram ele. É Johnny Depp ou Johnny Depp? Eu falo Depp. Me ensinaram que é Depp, mas o Douglas disse que é Depp. Eu acho que eu falo Depp, que é mais fácil. Mas o fato é, ele tava lá com a Amber... não sei o nome completo dela. A Amber. A Amber, tá. A mulher dele lá. No início, mano, ele perdeu o contrato. Não, cancelaram ele
geral na Cancelaram. internet, mano. Ele foi Que muito absurdo. difamado. Falaram mal dele pra caramba. Falaram que ele era um monstro, que ele era abusivo, que o relacionamento dele era tóxico e tudo mais. Piratas do Caribe nunca mais vai ser o mesmo. Estragaram a sequência de filmes ótimos. É isso que eu tiro de conclusão desse julgamento. Mas, enfim. O que realmente aconteceu é que a narrativa que foi passada para a grande mídia e espalhada não condizia com a realidade do que realmente aconteceu. Não. As pessoas criaram um ranço dele, não é? Ódio dele, devido à narrativa da Amber. E aquela disseminou e pintou ele como um monstro. Só que quando foi pro julgamento e os vídeos e os áudios foram revelados, a gente viu que na verdade não era bem ele o monstro da história. Que ela que era a errada da história e não ele. Ele tava meio que inocente ali, tá ligado? E como a inocência dele foi provada, ele conseguiu recuperar boa parte ou a maioria das coisas que ele perdeu devido ao cancelamento. Mas é muito doido perceber de como muita gente foi influenciado. Sim, através de uma narrativa. Massa de manobras ali e tudo, por Sim. conta de uma narrativa que não estava contando todos os pontos. Né? Não, ela contou a parte que era interessante pra ela. Tipo, ele não me dava atenção, ele viajava muito, ele me batia, ele me controlava as minhas finanças, tá ligado? E isso era a parte que interessava ela, mas a parte que ela tirava print, que ela já se programava pra denunciar ele, ninguém contou. Sabe por que deu tão certo, Douglas? Porque o argumento era forte. A gente vive numa sociedade onde a mulher, ela tá no sentido de em alta hoje. Algumas pessoas vão discordar, mas o fato é, a mulher hoje tem muito mais visibilidade do que tinha no passado. Sim, ela ganhou Hoje muito mais pautas destaque. em causa de mulheres. Sim, e tal. com Então certeza. ela, infelizmente, né, até manchou essa vitória que muitas mulheres tiveram, Sim, com certeza. se aproveitando dessa situação. Sim, e ela usou dessa... Um argumento fortíssimo. Ela usou dessa fragilidade, não é? Que é colocada devido aí ao que eles chamam de sociedade patriarcal, que o homem é um monstro que não é necessário, que só causa desordem e desastre no mundo, que o mundo sem homem seria o melhor, né? Seria mais leve, mais suave, seria só flores, né? Ela usou dessa narrativa, desse tipo de pensamento distorcido da realidade para se colocar como a vítima, como a indefesa, como a frágil, e pintou ele como um monstro. Então, as mulheres se doeram pela forma como ela narrou a própria história. E a narrativa, ela pode mudar a vida de pessoas, mano. Eu conheço um filme que eu super indico pra vocês aí, se vocês quiserem, porque é baseado em fatos reais, que é O Líder da Classe. É a história de um cara que tem Tourette, que é um negócio que o cara tem uns cacuetes ali do nada e faz barulhos estranhos. Um tique com a nervoso, boca faz ali. um... E na negócio época assim. dele, quando ele tinha esse problema, Não era tão divulgado. conhecido. Não era conhecida essa A doença. gente tá falando de uma época em que as pessoas não faziam TikTok sobre TDAH, tá? Só pra você entender. Que hoje em dia TDAH todo mundo tem. Mas voltando, o ponto é que nessa situação ele passou em várias escolas e ele era visto como um aluno problema, que na hora da prova Rebelde. ele começava a fazer os barulhos. Aí a professora pegava assim, não, para de fazer esse barulho que você tá atrapalhando seus amiguinhos a fazer a prova. Sim. E aí ele continuava assim, você é um menino teimoso. Quando Que vê, ele cena ia lá pro triste, diretor, cara. mano. Cara, terrível. Imagina um moleque, tipo, colocando ali um lápis na boca, mordendo pra não fazer barulho ali, porque ele sabia que ele era uma bronca, ele... Do nada soltava isso. Que é um movimento Cara, involuntário, é um filme cara. muito bom, super recomendo. E aí ele sempre ia pro diretor. E aí o diretor, qual era a postura dele? Menino, você tem que parar de fazer esses barulhos. Como tem é que- que você alguém tem que se que tem comportar. uma doença, cara, que faz isso, vai parar de fazer? Não consegue. Só se for curado, mano. É, só se Jesus baixar ali na história. E aí a mãe dele levou ele no padre. Levou pra tirar O o demônio. demônio. Depois, cara, é triste a história. Só que tem um momento na história em que esse menino basicamente, tipo, se fosse você, o que você viveria? Olhando pra escola, você quer estar distante. E a Sim. mãe, ela percebe que ela vai numa reunião de autoajuda dessas pessoas que têm a síndrome de Tourette, que ela começa a entender que ele tem esse problema. Sim. E mesmo entendendo que ele tem esse problema, chegando em algumas escolas, não, isso vai resolver dando choque nele, vai resolver dando um tapa na cara, enfim. Diversos Mesmo métodos com isso, aleatórios, ninguém aceita que é um né? problema, ninguém aceita. Achava Ninguém que era, aceita que era a mesma rebeldia tem que aprender dele. a conviver. Que ele teria que se comportar e se quadrar ao padrão. Ela se depara com a seguinte cena.
Ela vai numa reunião de ajuda e chega nesse local onde tem todo mundo com filhos com esse problema, alguns já adultos, e ela percebe de que todos eles deixaram de ir pra escola, que eles moram com os pais, alguns já estão tipo velhos, e essa é a vida que eles vão ter. Ela se recusa a fazer isso. A dar essa vida pro filho, né? E ela começa a colocar ele em várias outras escolas, até que uma hora ele chega numa escola onde um diretor, ele vai de novo lá pro diretor, e porque a professora mandou ele pra fora. A escola ainda parece que tá errada, mas aí o diretor olha pra ele e fala: pra que serve a educação? E ele usa uma frase que eu amo. O menino responde ali qualquer coisa que eu nem lembro, mas a frase do diretor eu lembro até hoje: pra combater a ignorância com o conhecimento. E essa frase do diretor faz com que esse cara seja o quê? Ele resolve se tornar professor. E aí começa a história do filme. Caraca. Então, mano, essa é a sinopse. Vai assistir que vale a pena. Arrepiei, mano. Vocês não estão vendo, mas eu arrepiei. A vida. Caraca. Cara, pensa que o moleque ia odiar a escola pelo resto da vida, que lá foi o inferno da vida dele. Sim. E a frase de um diretor, onde entendeu diferente a narrativa da história daquela criança, mudou a vida dele. Querer ser um professor. Caraca, olha o peso de uma narrativa bem construída. Olha a diferença que é capaz de fazer, a transformação que uma narrativa pode fazer. E aqui nós temos o caso do Johnny Depp, ou Johnny Depp, como vocês preferirem, que foi uma narrativa que causou um estrago terrível à reputação, à imagem, à finança, a tudo da vida dele. Levou pra algo Levou para algo ruim. E temos também esse exemplo do filme, que foi uma narrativa bem construída, um posicionamento diferente que esse diretor teve em relação à história do menino, e que levou a um resultado totalmente inesperado até então, mas um resultado fantástico, cara. E você que tá assistindo ou ouvindo aqui esse podcast, você tá ouvindo aqui, diz pra gente se você conhece alguma história. Cara, por favor, compartilha com a gente aí, que a gente quer saber o que você pensou também, o que vem na tua mente. Nossa, eu já também tenho um exemplo da hora aqui. Conheço uma história assim, uma que narrativa. foi, ou a reputação de alguém foi destruída injustamente, ou uma história que tinha tudo pra ser trágica se transformou em algo vitorioso, não é? Isso. Uma pessoa vitoriosa depois que alguém entendeu a narrativa, a história dela de uma outra maneira. Exato. Porque, cara, vamos lá, né? Existe, então, uma narrativa que pode levar pro bem e uma narrativa que pode levar pro mal. E, cara, esse contraste entre o bem e o mal, ele tá presente em tudo. E a gente percebe isso muito forte no trajeto todinho da humanidade. Sim. Até o momento em que vai dar a chave da virada, que vai fazer sentido, que é só qual a narrativa que estava certa. Exato. Porque desde do Éden, não é? Desde quando o homem caiu, que se colocou na cabeça de todas as criaturas de Deus, de toda a humanidade, vamos focar na Terra, não é? Sobre o caráter de Deus. Se Deus era assim tão bom, se o inimigo, se Satanás estava assim tão errado ao questionar, a se rebelar contra Deus. Cara, na hora que Satanás chegou lá no céu e falou que Deus era injusto, ele conseguiu fazer algo extremamente, vamos colocar aqui, estratégico e inteligente. Ele pega e ele fala: eu tô sendo julgado pelos meus atos, mas se vocês pararem pra pensar, o que ele tá fazendo aqui não é justo, porque a lei dele é pesada demais, porque a maneira como ele coloca aqui não é a certa, e eu quero oferecer pra vocês liberdade. E eu governaria o universo muito melhor do que ele. Muito melhor, exato. Cara, você consegue entender que Satanás, literalmente, ele saiu do culpado e conseguiu colocar Deus no banco do réu? Sim, cara. E isso tudo através de uma narrativa. Exatamente. É a forma como ele contou a história. Porque se a gente for parar para analisar, cara, sobre essa questão, Satanás, ele foi muito esperto, cara. Porque ele sabia que um confronto direto com Deus não ia dar certo. Se ele simplesmente apontasse o dedo e falasse: você não é justo, você é um tirano, você é covarde, você não é bom o suficiente, eu sou melhor que você, esse confronto direto não ia dar certo. Ele ia ser visto como um louco na história, né? Ninguém ia entender nada, ninguém ia apoiar ele se ele fosse para um confronto direto. Mas não, ao invés dele... Como ele sabia que num confronto direto ele ia perder, o que ele fez? Ele foi, como se diz, comendo pelas beiradas.
foi fazendo a cabeça dos companheiros dele. E não é à toa, né? Que ele leva a terça parte dos anjos com ele. Exato, ele foi semeando ali a discórdia, plantando uma dúvida aqui, uma intriga ali, e foi semeando, foi criando apoiadores, pra quando ele realmente se levantou e falou, pronto, agora eu posso bater de frente porque eu tenho uma galera comigo. Não deu certo também, porque ele foi expulso do céu, mas a estratégia mudou. E a intenção dele, na verdade, não era nem vencer Deus ali, naquela batalha, porque o plano dele era, ele já tinha conseguido, que era botar dúvida na cabeça dos anjos, e ele conseguiu, e não é à toa que uma terça parte dos anjos seguiu ele, porque a dúvida foi tão forte, que se Deus mata o diabo ali, outras pessoas iriam confirmar que pronto. Deus é um tirano. Deus não é tão amor assim. Mesmo embora o Chico Tripa merecesse morrer. A gente sabe que a consequência do pecado, da transgressão e da desobediência é a morte. Mas se Deus também, num ato de fúria, vai lá e fala, não, acabou, e mata todo mundo, Satanás estava certo. Satanás colocou Deus em uma sinuca de bico, não é? Como diz. Colocou ali entre a cruz e a espada. Se ele me mata, eu tô certo. Se ele cede o lugar pra mim reinar, eu tô certo. Então, meio que Deus ficou contra a parede. É doido, mano. E aí uma das narrativas que Satanás constrói no decorrer dessa história toda que vai desembocar lá na cruz é de que a obediência a Deus é impossível. Impossível, cara. Isso, na verdade, ele começa a disseminar esse tipo de narrativa mais afincadamente, não é? Com mais entusiasmo, vamos dizer assim, quando ele consegue fazer com que o homem caia. Quando ele conseguiu fazer com que a humanidade caísse em pecado. E aí agora a humanidade vai sentir a necessidade de obedecer a Deus, porque antes era natural. Sim. Agora é uma luta que tem dentro da gente. Agora começou-se um conflito entre aquilo que você sabe que é certo e aquilo que você quer fazer, que às vezes são coisas completamente diferentes. Tem aquilo que eu quero, nem sempre aquilo que eu quero é o certo. E às vezes aquilo que é o certo eu não quero fazer, porque fazer o certo é difícil, é duro, sabe? Você tem que deixar uma parte de você de lado. Sim. E quando a humanidade cai e peca, Satanás ganha um ponto, né? Nessa disputa deles ali, Satanás ganha um ponto. Fala, pronto, já começa aqui a dúvida, coloquei realmente em dúvida, porque se a criação dele não conseguiu ser obediente, é porque as regras dele são difíceis demais, são impossíveis de ser seguidas. Então, se é impossível de ser seguido, é uma tortura pro ser humano. O normal é cair, e eles só estão seguindo um impulso natural, que é não conseguir seguir a lei de Deus, não conseguir obedecer a Deus. Sim, é muito nervoso isso, cara, porque Satanás, ele usa muito essa estratégia de fazer a gente olhar para essa situação e se tornar impossível aos nossos olhos. E aí, não somente se tornar impossível, como também a gente ter consciência de que realmente é. A gente se sente incapaz, não é? A gente olha e fala, cara, não dá, mano. Dá não, cara. Tem que parar de arrumar essas confusão, porque não dá não, cara. Não dá. Se a gente olha pra gente, pro tanto que a gente falha, pro tanto que a gente tá suscetível às coisas ruins, não é? Aos impulsos ruins. Você fala, cara, eu não consigo ser perfeito, eu não consigo ser santo. Eu nunca vou ser digno de ser considerado filho. E a gente não consegue. É real. Agora, se é real, então a narrativa de Jesus está errada? Outra coisa, vou deixar você com essa pulguinha atrás da orelha aí, porque eu quero falar sobre uma outra parte da narrativa de Satanás, que é o momento em que ele desvia você do foco. Porque quando você está criando uma história, uma narrativa, para você não fazer a pessoa entender o que ela tem que entender, você precisa desviar ela do olhar e fazer ela perceber outras coisas. Sim. E dentro dessas outras coisas que a gente percebe, uma delas que Satanás utiliza dentro da sua narrativa é qual é as coisas que você vai lutar para se sentir vencedor aqui na Terra. Nossa. Caraca, essa é pesada, mano. Totalmente. O que você faz de bom na sua vida que te faz sentir vitorioso, que te faz se sentir importante, que se faz se sentir digno? Porque se a minha visão, ela está no sentido de olhar para outras coisas, para me sentir nesse sentido importante, se o meu valor, ele tem mais a ver com o que eu produzo, com as minhas conquistas, não é? Conquistas, com as minhas realizações, com aquilo que de fato eu consigo alcançar e fazer, eu vou demandar o quê? Se isso é o
que me faz ser importante, eu vou gastar minha energia naquilo. Sim. E aí é aquilo que eu tenho que gastar minhas energias. Vai me distrair do objetivo principal. Porque Satanás, ele é muito esperto, cara. Cara, eu quando parei pra refletir sobre isso, eu fiquei extremamente perturbado. Porque eu olhei pra tudo isso e falei assim, cara, sendo sincero aqui agora, se eu fosse colocar na ponta do lápis, minha principal ponto pra me sentir um vencedor, a principal coisa que eu miro, ela é espiritual ou é outra? Ou é terrena? E, cara, infelizmente, A maioria... eu tenho que ser sincero. Hoje não é espiritual minha função, meu pensamento principal. Eu acho que é aí que a gente vê, não é? Como que o mundo tá, cara. Hoje a gente tem um impulso tão grande em correr atrás de vencer na vida, que a gente acaba esquecendo que, enquanto a gente que acredita na palavra, que a gente é cristão, não é? É aí um crentola da vida que tá na peleja, a gente esquece que vencer nessa vida não é tão importante. O que tu não pode é perder na próxima. E naturalmente a gente consegue, e aí eu volto a dizer, será que a narrativa do diabo tá certa também? Porque esses são os argumentos que ele usa e parece muito distraível, parece realmente um sentido lógico, ele tá levando a gente a entender, não? Parece que é isso. Para tu vencer na vida, para você se sentir um vencedor de fato, tu tem que ter o carro do ano, tu tem que ter o melhor telemóvel, tu tem que morar numa casa de 40 quartos, tu tem que ter 3 bilhões na conta, tu tem que viajar a cada fim de semana para um país diferente. Você tem que aproveitar aqui e agora, porque lá você já perdeu. É essa a parada que eu tô querendo te dizer. Sim. E às vezes parece que é muito isso, porque quando a gente olha pra nós, a gente olha pra o que a gente consegue fazer, e a gente percebe, é nada, velho, é nada. E sabe aonde isso vai se resolver na narrativa? Cara, antes de você falar aí, então vamos deixar aqui um pouquinho de suspense. Eu quero lembrar pra quem tá nos ouvindo que essa narrativa, eu quero deixar claro que a narrativa do inimigo não é a correta. Mas parece. Se você for parar pra analisar direitinho, mas não é a correta. E por que não é? Porque o próprio Deus, ele teve um plano ainda mais esperto, foi ainda mais sábio e criou um plano de emergência para aquilo que Satanás estava querendo fazer. E ele enviou uma pessoa para provar que a obediência era possível. Cara, é tão tenso isso, tão tenso que a gente não para pra pensar. Que na época que Satanás estava lá no céu e ele estava fazendo todo o negócio de falar pra galera, é isso, é aquilo, Deus é injusto e tal, a lei dele é pesada. A gente tá falando de seres que não tinham maldade. Não sabiam o que era o pecado. Que não eram infectados, pela nem mancha. afetados pelo pecado. Sim, não carregavam peso nem culpa. Esses mandamentos era fichinha. Era natural, cara. Porque ele não conhecia um outro caminho, não tinha uma outra possibilidade. Só que desde lá ele já tava falando que não era tão fácil assim. Sim. Aí quando chega aqui na Terra, que o ser humano agora tem essa tendência ao pecado, aí que é impossível. Quer dizer, aí que a narrativa dele ganha assim uma força, não é? Força demais. Que ele fala, cara, se o ser humano que foi criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus, caiu, é porque não dá pra seguir as ordens desse Deus. Esse Deus é um tirano, esse Deus tá cobrando demais, é muito exigente. É impossível. Só que aí Deus manda uma pessoa pra que cumprisse as leis e as ordenanças e fosse obediente. Consegue ser obediente. E mostra que obedecer é possível. E mostra que obedecer a lei desse Deus é totalmente possível. Detalhe, num mundo onde está totalmente influenciado, totalmente corrompido, ele o tempo todo ele é tentado, assim como o primeiro homem da Terra teve. Sim. E ele bem consegue mostrar, obediência é possível. Primeiro argumento, cai. Já perde metade da força. Já perde força, com certeza. E cara, e o que essa pessoa faz? Mas pensa nos anjos no céu. Antes disso, vendo a humanidade tentando. Até os pioneiros, mano. Vê lá o Noé que você gosta tanto. Depois a besteira que ele faz. Aí vê lá Moisés. Depois veio e vê o povo. Um líder se levanta, consegue fazer, depois cai. Levanta, depois cai. E os anjos, realmente, acho que Satanás tá certo, assim, né? Se calhar. Só vai fazer sentido quando chega esse momento. E esse momento que a gente tá aqui enrolando um pouquinho pra falar. Por conta da narrativa. A gente quer construir uma narrativa em volta desse momento, desse acontecimento, pra dar talvez um pouquinho mais de emoção. É a vinda do próprio Cristo à Terra. Cristo é essa pessoa que veio única e exclusivamente para cumprir toda a lei de Deus, para ser
totalmente obediente para cumprir cada palavra que foi profetizada desde o Éden até o seu nascimento, que ele iria vir e o que iria acontecer com ele e como ia ser a vida dele, a trajetória dele, o ministério dele e a morte dele. Você pode pensar que a gente está contando a história de um herói, não é? Que veio improvável e fez o que era impossível e imortalidade e só foi vitória e felicidade. Só que não, esse nosso herói, esse personagem que a gente tá aqui falando, ele passou por um momento que pro universo inteiro foi o fim, pareceu o fim, que ele teve uma vida muito simples, muito humilde, sofreu, sentiu frio, sentiu fome, não é? Mas foi tentado em tudo, tentaram matar ele. A própria palavra vai dizer que ele foi tentado em tudo, mas não pecou. E ele não pecou para poder provar que ser obediente é possível. Para deixar o exemplo, percebe? Exatamente, cara. E é exatamente esse o ponto da narrativa que eu quero trazer pra gente entender. Você pode abrir aí sua Bíblia em Mateus 27. Mateus 27. E aí eu vou trazer 32. Aqui Mateus 27, o verso 32, um pouquinho do peso do que foi a força que teve essa situação toda e como essa narrativa vai tomar outra forma, outro caminho. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simeão, e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel. Mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram a roupa dele, tiraram sorte e, sentando-se, vigiaram-o ali. Por cima da cabeça olhavam por escrito a acusação feita contra ele. Esse é Jesus, o rei dos judeus. Cara, e o interessante é que você acha que acabou por aí o sofrimento e a agonia e a humilhação? O pior vem depois. Quando você pega os versículos 39, vai dizer o seguinte: os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz, se você é mesmo o Filho de Deus. Olha a identidade aí sendo tentada de novo. Satanás, ele é muito esperto. Ele sabe que se a gente perde a conexão com a nossa real identidade, a gente fica mais suscetível a pecar. Cara, que a gente esquece de quem a gente é filho, a gente esquece quem nos criou, a gente esquece de onde a gente veio e para onde a gente vai. Eu vou trazer aqui só 3 pontos para mim que são extremamente fortes no sentido do que Jesus passou. O primeiro deles é a questão emocional. A gente vai ver que na Bíblia ele fala que Jesus suou sangue. E alguém suar sangue é uma coisa que não é normal, é fora da realidade, é fora do comum, não é uma coisa simples de acontecer, segundo pesquisadores. Precisa de todo um contexto extremamente estressante. Isso. Tu tem que estar sob uma pressão terrível para que as suas veias, os vasos possam se dilatar ao ponto de estourar. E isso acontece com Jesus porque ele está agora carregando o pecado e a culpa de toda a humanidade. Mesmo sem nunca ter pecado. Na verdade, quando ele realmente transpira sangue, ele está sentindo a agonia do que ele iria ainda passar. Porque ele ainda não tinha sido crucificado nessa altura. Não, mas ele já sabe. Ele já tá com o peso. Ele já estava sentindo o peso. Já, o peso da responsabilidade e tal. E detalhe, tem uma coisa antes que acontece pra mim, que ela é extremamente complicada, que é a traição de Judas. Imagina que você tá aqui pra morrer pela humanidade. E um cara que é teu amigo, andou contigo, comeu contigo, dormiu, fez tudo, mano, com você, viu os milagres acontecer e tal, vai lá e te trai. O ser humano não sabe lidar bem com traição, cara. Eu acho que a parte emocional já começa a pegar daí, né? O ser humano não sabe lidar bem com traição. Jesus tinha todos os motivos ali pra poder chutar o balde. Assim, quê? É esse povo aí? Que morra. Acabou. Vou pro céu. Desce. Já era. Mas não, ele suporta. Aí depois vem o peso do pecado. Ele transpira sangue de agonia. Terceiro ponto, mano, é quando ele sente que Deus não tá lá. Cara, eu acho que a agonia de Cristo, ela se resume mesmo em 3 pontos. E é os 3 pontos que são a base da nossa existência, né? Que é a questão emocional, que foi muito forte. É a questão física, porque ele foi maltratado, foi chicoteado, foi crucificado, bateram-lhe com a coroa de espinhos na cabeça,
com a intenção de mesmo machucar, carregou a cruz, entende? A questão física foi muito forte, passou por uma morte terrível e humilhante. E a terceira é a base espiritual, cara, porque ao ele estar com toda essa agonia, com todo esse peso do pecado, passando por todo esse sofrimento, ele ainda tem a questão espiritual que pesou, porque o peso do pecado gerou ali uma separação. Ele se sentiu abandonado pelo próprio pai. Só que sabe qual é o problema disso tudo? É que tudo isso que você tá falando não tem peso. Como assim não tem peso? tá maluco? Não tem peso. Eu vou explicar. Calma, gente. Antes de vocês falarem que eu tô ficando doido e tal, eu vou explicar pra vocês. Explica lá isso melhor. Cara, a gente tá falando sobre coisas que aconteceram. Sim. Você acredita que aconteceu, Sim. eu acredito que aconteceu. Sim. Mas o peso que isso tem, que essa narrativa tem na nossa vida, não tem peso. Tem peso, cara. Mas não tem o peso que aconteceu. Não é o mesmo peso de quem tava lá. Porque, ó, imagina que você tem alguém da sua família. Sim. Teu pai, ele chega e fala: filho, eu vou morrer por você e eu não quero que você nunca mais, por causa dessa morte, eu quero que você nunca mais se case. Vamos colocar uma coisa aqui que é difícil. Você não conhece a mulher, vocês façam ali eunuco, tal, essas coisas. Aí teu pai morre por você, pra te salvar de alguma coisa, e você tem esse pacto com ele. Te garanto que você nunca vai casar. Fica complicado, né, cara? Mas você nunca vai casar. Foi tipo o teu pai que morreu por você e a única coisa que ele te pediu em troca foi pra que você nunca se casasse. Exato. É absurdo o exemplo, mas tem um peso. Sim, sim. Um peso muito grande. E só de você imaginar já tem um peso. Mas se a situação fosse real, eu te garanto, você nunca ia casar. Eu digo isso porque a gente vê, por exemplo, nos filmes, pessoas morrendo. Sim. E não tem peso. A gente vê, às vezes, até mesmo histórias reais de pessoas que morrem. A gente se sente mal, mas é aquele momento. Não tem um peso que teve na hora que a pessoa viveu aquilo ali. Quem tava lá e viu, fala: caraca, velho, que cena forte. Não é à toa que os discípulos chegam e falam. Quando Jesus aparece pra ele, ressuscita, já tô dando spoiler, mas você conhece a história. Imagina o peso que aquilo não tem. Eles viram o mestre dele ser crucificado, eles viram Jesus perdoando, todas essas paradas acontecendo, e de repente aparece. Ó o peso, o peso. E aí chega pra nós hoje, século 21. Galerinha hoje, um monte de Enzo por aí. Os Enzo já são quase pai, né? E já estamos indo pra sei lá que nome que vem pela frente. Mas o ponto é, que peso tem? Pra nossa geração hoje. É uma história que a gente conhece, a gente acredita que é real, mas não tem peso. E aí entra uma parte que eu digo, mano, o peso que vai vir, não vai vir do ato que aconteceu, dos detalhes que eu paro pra analisar e tal. Mas o peso só vai acontecer pelas palavras de Jesus quando ele vai falar pra Tomé. Ele fala: ó, a parada é a seguinte, você só acreditou porque você tocou em mim, né? Mas mais os bem-aventurados ainda serão aqueles que irão acreditar em mim mesmo sem ver. Imagina tocar. O peso do que acontece aqui é pela fé. Porque a fé é exatamente isso. A fé é a certeza daquelas coisas que a gente não vê. E é somente através da fé, cara, que a gente consegue sentir, experimentar um pouquinho, sabe? Ter ali uma amostra grátis do que realmente essa cena foi e do que isso realmente significou na história do universo inteiro. Você tem noção de que o universo inteiro estava com os olhos voltados para a Terra no momento da crucificação de Jesus, esperando para ver o que ele ia fazer, se ele ia simplesmente se entregar ou se ele ia falar: cansei dessa palhaçada e vou embora. E Jesus tinha todo o poder para isso, ele poderia fazer, ele não estava indefeso como um próprio cordeiro, como ele é representado. Ele tinha todo o poder e autoridade. Se ele quisesse simplesmente, beleza, cansei dessa palhaçada, cada um que resolva seus BO, eu vou para casa. Cansei de vocês. Ele poderia fazer? Poderia ou não poderia? Sim. E por que ele não fez? Porque o propósito dele ter feito tudo aquilo, de ter se entregado, era colocar de volta as coisas no lugar. Contar a história de uma outra maneira. E destruir a narrativa que havia sido construída de uma maneira errada. Mostrar para o universo inteiro qual de fato era o caráter dele. Qual de fato o quão possível é você seguir e ser obediente a Deus. Porque ele foi obediente em tudo. Mas você consegue entender? Então você que tá ouvindo aí, gente, você entendeu o que eu quis dizer, né? Não vamos dizer aí que eu falei que o sacrifício de Jesus não teve peso. Eu quis levar
levar vocês a uma narrativa para entender de que esse peso sem fé não vai acontecer. Você só consegue sentir o peso dessa narrativa que a gente tá aqui se você acreditar. Contar, se você quer acreditar. E você só consegue acreditar se você tiver fé, porque você não viu. Exatamente. Como você acredita que nós somos duas pessoas diferentes? Que eu não tô forçando a voz ou que essa voz aqui não uma é... Uma habilidade muito boa, né, mano? Você é louco. Seria um gênio. Né? Mas você não tá vendo a gente. Mas você só tá acreditando, você tá só ouvindo. E você acredita pelo aquilo que você ouve. Porque, gente, vale a pena você refletir e meditar sobre o impacto e a força que foi a morte de Jesus. O cara foi crucificado, rasgaram a pele dele. Tudo isso, mano, é muito doloroso. E tudo isso ele fez por causa de quê? Por causa do amor, mano. Por amor. E aí, a gente volta ao ponto principal. Toda a narrativa que Satanás criou de que a lei dele não dá pra ser cumprida, que é injusto, que não sei o que e tal. Tudo isso, mano, é vencido por um ponto só. A cruz. O amor. O amor vence no final. Ele é que vai trazer a vitória. No final, tudo só vai fazer sentido pra muita gente que tá lá expectante, vendo, que nem sofreu aqui na Terra, os anjos e tal, que colocou Deus em xeque. Tudo só vai trazer o sentido. Caraca, olha o ponto que o nosso inimigo chegou. Quiseram matar ele. E ele não matou o inimigo, mas ele morreu no lugar de todos e ainda salvou a galera e deu uma oportunidade. Porque aí o argumento vai fazer sentido por quê? Porque, existe... É impossível obedecer? Tudo bem, é impossível obedecer. Você, humanamente, ser humano, não consegue obedecer. Mas comigo é possível. Ele se tornou a referência de tudo, mano. Primeiro ele carregou toda a culpa e morreu com todo esse peso da culpa que não era dele. E depois que ele morreu e ressuscitou, ele se transforma na fonte de força, na fonte de luz, naquele ponto de referência. Fala, cara, isso aqui, essa fase, essa tentação tá muito complicada, eu não sei o que fazer. Não sabe o que fazer? Ele te deu uma solução. Olha pra ele. É isso mesmo. Olhe pro exemplo dele, o exemplo que ele deixou, peça forças a ele. Porque se ele conseguiu, ele nos dá a possibilidade e a certeza que também é possível pra nós hoje. Sim, mano. Tudo só é possível porque ele fez primeiro. E ele que tornou possível. Porque senão a narrativa, ela estaria certa. A narrativa de Satanás estaria certa. Começou errado, era mentira. Era impossível, era possível seguir lá no céu. Sim. Quando veio aqui pra Terra... Se tornou... Deu a entender que era impossível. Apesar de ter personagens que vivem isso, mas eu não vou falar sobre isso hoje. Era possível, mas parecia impossível. Sim. Mas com Jesus agora... Mesmo sendo impossível, é possível por ele. Foi o ponto final, foi o argumento final. E se você tem aqui ainda alguma dúvida de o que você pode fazer para se sentir vitorioso, cara, o meu conselho na parte espiritual é: acredite na narrativa correta. Acredite na verdade. Olhe para a crucificação de Cristo e para a sua ressurreição depois como o ponto de virada, não na história de outra pessoa, na sua história, porque ele morreu por você. Se só você tivesse pecado no planeta inteiro, em toda a história da humanidade, e fosse preciso ele morrer da forma que ele morreu, passar por tudo que ele passou, ele teria vindo e passado exatamente a mesma coisa somente por você. Olha o quão forte e o tamanho desse amor, cara. É isso, gente. Então reflita sobre a morte de Jesus, sobre o peso que tem isso na sua vida e entenda de que esse peso se sustenta pela fé, porque você não viveu, você não viu, mas é chamado e convocado a mesmo não ter visto e nem vivido a acreditar de que aconteceu, assim como nós continuamos acreditando. E é isso, espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido pra você que tá aí nos ouvindo. Se você chegou até aqui, deixa aqui o seu comentário, fez sentido, a cruz venceu, o amor venceu. É isso, a gente vai saber que você viu até o final, que você foi um dos nossos guerreiros aí, que ouviu a gente conversando. E até a próxima. A gente se encontra no próximo episódio. Como eu sempre termino dizendo, tamo junto no céu.